Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa quarta, dia 12 de outubro de 2022, para um segundo fluxo de notícias e atualizações do RVGCR, destes grandes momentos que aguardamos fervorosamente, toda essa grande comunidade que me assiste desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Muito obrigado aos irmãos que desejaram um feliz Dia das Crianças, que felicitaram meu filho também, que disseram essas palavras maravilhosas e carinhosamente escritas pela mão de muitos de vocês aí nos comentários do vídeo anterior. Que Deus abençoe muito, meus amigos. Vamos nessa visão de felicidade, de cada vez mais estarmos conectados a coisas positivas. E há momentos, sim, que podem esclarecer grande parte dessas atividades. Eu venho me esforçando para estar diante dessas notícias e que elas sejam verdadeiras para nós. E muitas dessas movimentações, meus amigos, estão saindo, né, e estão começando a já dar os seus primeiros indícios de entrada, né, no nível 4A, o nível 4B, recebendo comunicações já muito esperançosas, uma grande conversa entre esses grupos, e todos numa grande eminência, meus amigos, do desembolso. Não só eu, você aí desse lado, mas grandes grupos nacionais, internacionais, posicionados diante desses. É lógico que, como um grande evento, eu não seria leviano em admitir que há uma grande possibilidade, sim, de uma grande interrupção das elites causarem algo, tentando atrasar ou manipular esse evento novamente como uma carta na manga, porque o lado sinistro luta há anos para que isso não seja distribuído e, evidentemente, causaram grandes acidentes históricos, dolorosos, e horríveis, né? A nação, principalmente a nação dos Estados Unidos, que fatidicamente foi pega em um grande atentado no dia 11 de setembro, acredito eu, por conta da magnitude eventual do ocorrido, acredito eu certamente que era intenção de todos os White Hats, todos os partidos na época e da Grande Aliança recém-formada, toda essa tecnologia para nós, né? E diante disso foi interrompido, né? Certas ações no sistema foram interrompidas através da destruição de muitos computadores envolvidos nas torres e de toda uma grande teoria que existe, que para mim essa parte deixa de ser teoria, pois se liga a muitos eventos de atraso dessas elites, e até hoje, meus amigos, lutando insistentemente esses partidos com a tecnologia, com uma tecnologia financeira segura para o lançamento desses fundos, e isso atingindo essas comunicações, porque tecnologicamente já está estabelecido, os algoritmos que trabalham em parceria com a retirada e o downgrade, downstream desses fundos, downgrade não, é downstream, né? Downstream, tipo um download dos fundos da nuvem quântica, conversíveis em qualquer moeda, porque será assim esse certificado digital lastreado em ouro da acessibilidade desses detentores, na minha humilde concepção e compreensão, e na compreensão de muitos provedores, dessa forma. Então haverá cartões diferenciados, como eu já falei para vocês sobre os cartões que serão emitidos para esses detentores de títulos, contas diferenciadas, uma conta principal acessível ao detentor de título, e outras contas que ele queira ter, né, para poder fazer essa retirada desses fundos.
E nesse processo, meus amigos, todos esses detentores, já que fizeram essa verificação, os de nível 3 já estão sobre NDA há muito tempo, acreditamos. Os de nível 4A, os de nível 4B com projetos, podemos dizer, Charlie Ward, Simon Parkes, os projetos envolvidos aos detentores de títulos, de bônus, que podem e terão condição de fazer isso pelo valor de seu resgate. E títulos da magnitude aguardados até hoje o seu recebimento, meus amigos. Nesse intermédio, eu acredito que nós estamos com as devidas atualizações e movimentações para o término do nível 4A. Não sei em que proporção está esse financiamento, mas saberemos, assim como soubemos o nível 3 e das possíveis movimentações. Essas informações vazam pelos provedores, pelos grupos. De certa forma, elas não são secretas, e sim discretas. Então, as pessoas têm a obter essas informações, mas de uma forma um pouco mais difícil, após alguns dias, que é como nós buscamos isso diante de todo esse tempo, meus amigos. Certamente, essas movimentações estão alcançando o nível 4A e o nível 4B, como eu disse. Estamos em condições, sim, de fazer essas negociações e todas as trocas e resgate das moedas exóticas e estrangeiras. É isso que vamos fazer, definir as taxas para as negociações, principalmente das plataformas IN, e depois iniciarmos as negociações. E acreditamos que os Redemption Centers darão a nós uma grande ideia sobre todo o desembolso a todos os grupos privados depois que começarmos. E estamos exatamente onde precisamos estar para começar. São os planos que já estão envolvendo a fase de pagamento que será anunciada nas próximas semanas. Amém. Tomara, né, meus amigos? Para quem acredita e tem fé, basta orar, seguido de grandes pedidos a Deus sobre a libertação de toda essa bênção, meus amigos. Eu coloco Deus à frente de tudo e para mim Ele está nisso também. Certamente eu oro para que seja feita a sua vontade. Se Ele achar que deve trazer isso a todos nós nesse momento, que sim, e que tudo que Deus faz é para o bem, como um grande amigo diz, tudo que Deus faz é para o bem sempre. E eu acredito em sua força, em suas mãos, acredito no plano, neste grande plano desenvolvido. Bom, sabemos também que todos esses planos e anúncios, por todas essas entidades conhecidas, também é um momento emocionante. Cuidado com o que ouvem. Precisamos ter discernimento. A maioria talvez não seja verdade, mas todos esperamos um resumo de tudo isso que queremos iniciar. Onde estamos? Atualmente, parece que muitas reuniões foram feitas em Reno. Eles estão decidindo muitas coisas. Vários grupos. Digamos que eles já definiram a etapa das notificações. E estamos diante disso. Realisticamente, é doloroso. Acho que estamos todos mais fortes e melhores com o passar do dia. E claro que agora isso tem que acabar, mas está no tempo de Deus. Estamos no meio de muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. Coisas incríveis estão acontecendo apesar de tudo. Podemos contar todas essas coisas e ver que as coisas estão se resolvendo nos bastidores, cada vez mais próximos desses tais dias de escuridão, de toda a lei marcial que entrará em vigor, e isso deve ser transmitido até pelas TVs.
começaremos todos esses negócios em breve, todas essas taxas e todo o público. Nós, nos Redemption Centers, teremos taxas fortes em Dong, Dinar e Zin, e todos estamos bem, mas o Zin é a coroa. Bom, meus amigos, eu acredito que eles falem que o Zin é a coroa, porque existem notas de valor incomensurável do Zin, que o processo de redenção para quem tem projetos humanitários autenticados está prestes a ser concluído, meus amigos. E essas pessoas terão uma oportunidade histórica de fazer a diferença. Às vezes é difícil e é relutante para algumas pessoas, mas será de cair o queixo. Toda essa proposta é verdadeira, a interrupção das elites escuras também é verdadeira, e ligeiramente, infelizmente, todos esses anos, eles têm ganhado um palco cada vez maior nesse cenário global, porque eles se infiltraram financeiramente nas nações e as fizeram dependente, e este plano deu muito certo para uma agenda profética que estamos prestes a presenciar nos dias atuais. E tudo isso, meus amigos, em questão de fazer a humanidade seguir esta ordem, coisa que levantou muitas grandes nações contra esta grande influência, vem corrompendo países, né, e trazendo, infelizmente, muita dor a alguns países, como os que estão em guerra agora, Rússia, Ucrânia, e certamente algumas coisas fora do nosso radar acontecem, porque guerras não acontecem do nada, meus amigos. É a eclosão de muitos fatos e muitas coisas que nós, neste momento, né, alguns sabem, outros não, outros pensam que sabem. Eu, para mim, na minha humilde concepção, este grande cenário é o que eles precisam para cumprir as agendas, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, mas não temereis, pois ainda não é o fim. Essa é a minha humilde concepção. E é por isso que eu acredito em todo um plano posterior, em todo um plano que pode se sobrepor a isso, porque o futuro a Deus pertence, não é mesmo, meus amigos? Bom, só complementando algo que também eu pude buscar nessa tarde, que é muito importante diante de todas essas informações, meus amigos. Eu acredito que as conexões com pessoas envolvidas, né, e próximas aos Redemption Centers seja importante. Então, existem muitos grupos e pessoas que vêm até mim, que humildemente pude fazer nessa grande caminhada. E que, graças a Deus, chegaram até mim essas pessoas, né? E são informações que pela rede a gente encontra também, faz um complemento e vê se todo mundo está falando a mesma língua, né? É mais ou menos isso que a gente tem que que eu vou atrás. Né? E certamente, meus amigos, muitas informações dessas pessoas que faziam parte deste meio que eu tinha também, e graças a Deus tenho bastante informação e redes também de onde buscar, mas muitas dessas pessoas acabaram se afastando por conta de já terem, mencionarem que estariam em breve sobre leis de silêncio e acredito que estão, né? Pois senão estariam aqui presentes, né? E certamente todos que estão se envolvendo nesses processos estão cada vez mais os detentores, eu digo, né? Não as pessoas ao redor às vezes, mas quem está negociando geralmente tem um NDA, tem um contrato de confidencialidade em não falar, em não conversar e manter isso meio restrito. Né? Bom, muitas dessas fontes estão entrando em silêncio e pelas próximas 2 semanas agora. Quaisquer datas parecem ser nada mais do que pura especulação. No entanto, sabemos que o Tier 4B está perto de conseguir agendamentos para trocas. Bom, meus amigos, é difícil, é doloroso a espera. Mas todos esses anos vem sendo um processo tremendo
de desembolso em níveis e cascata, né, pelo que eu estou vendo, porque é uma cascata, né, de desembolso. O nível 4A, o nível 4B, o nível 3, e existem obrigacionistas no mundo todo, com programas de prosperidade que foram emitidos na década de 60, 70, 80. Né? Existem as notas valiosíssimas do Zimbábue, que foi prometido sua redenção e o pagamento em paridade de 1 para 1. Isso é verdade, gente. Isso é pura verdade. Só não ocorreu ainda. E assim como Deus libertou o povo do Egito, os hebreus do Egito, acreditamos que seja essa nossa, é um plano alternativo. Eu costumo chamar de um plano alternativo, porque é um plano B que não aconteceu ainda, mas que já está presente na consciência e na dimensão de muitas pessoas que estão planejando todos esses programas humanitários, ecológicos também, né, para com todo este meio, e fazer valer esses fundos, né, e restaurar o que está sobrando deste nosso mundo, né, meus amigos? Saber que este grande nível, como eu estava dizendo, né, o Tier 4B, que tem grandes, onde se encontram a maioria dos humanitários, né, no nível 4B, e é por isso que é importante o financiamento deste nível, porque é o nível que eu acredito de desembolso maior de fundos, é o nível 4B também, e porque foi-lhes prometido um resgate de 1 para projetos humanitários exclusivamente, né, meus amigos. E isso subentende-se muita coisa, 1% de tais títulos é bastante coisa. Bom, parece-me que é o que é a agenda que nós estamos tendo, né? A agenda mais atual. E também, cerca de, aqui diz mais de 120 países, mas hoje eu acredito que, segundo uma conversa recente também com um grande irmão, mais de 150 países já estão fora desse regime da OTAN, já estão com o BRICS Plus, né, que é uma alternativa totalmente diferente à OTAN, à ONU, ao Fórum Econômico, que são todas organizações manipuladas por essas elites, e o BRICS remando contra a maré, indo para o dinheiro lastreado em ouro. Isso é muito importante. Atualmente a mídia não relata muito isso, mas já 150 países já fazem parte do BRICS. E o que está levando, né, a uma consequência com o dólar, porque mais de 50% da moeda mundial, né, já está fugindo do dólar americano. Como o redator diz, essa pode ser a morte do Banco Central, do dólar fiduciário, e uma redefinição da moeda global pode salvar a economia global. É o que nós falamos. Somente uma redefinição economicamente pode salvar essa economia, pode salvar a crise desses países, a crise europeia que se estende e vai se estender. E, meus amigos, o que eu tenho de notícia, estou bastante esperançoso que essas notificações possam chegar dia após dia. Isso chega no fim do ano, muita movimentação de fato e pressão é feita em cima dos órgãos e de tudo para que haja, né? E a elite também faz de tudo para interromper, meus amigos. E nesse momento é necessário somente, se quer lutar, né, ser um soldado, como eu sempre digo, basta orar. E nesse campo, ninguém te vence, meu irmão. Bom, meus amigos, em essência é o que eu queria trazer para hoje, mais ou menos essa minha visão mais recente. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar, é uma honra. Continue se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. Muito obrigado pela presença, pela visita, pela vontade em insistir na busca em informações, por acreditarem nesse futuro e um futuro melhor. E nessa possibilidade também, meus amigos, pois são eventos reais e que acontecem muito fora da nossa vista,
mas a todos que buscam aí, né? A gente vai encontrando esses meios. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Continuem tendo um maravilhoso Dia das Crianças, que se estenda a todo o restante do ano, este dia dos nossos pequeninos abençoados e de todo este nosso futuro, porque sim, eles são a imagem do nosso futuro no presente agora. E certamente, meus amigos, amanhã estarei aqui. Quem quiser voltar, as portas estão abertas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tenham também uma excelente quinta-feira abençoada amanhã. Tchau, tchau, meus amigos.